Ô, Diego, eu acho o seguinte, é isso que é a minha dúvida sobre esses casos. É, se eu saísse protestando contra a ditadura, chamando o presidente da República de ladrão, safado, bandido, não sei o quê, e depois me elegesse deputado federal. Aí vinha o presidente de então, um ditador, e entrava com processo de calúnia contra mim. Está errado, né? Eu, deputado, me caçar, me processar por calúnia, porque foi antes do mandato? Sim, eu acho que autoridades podem ser xingadas. Sinceramente, acho isso, que é parte do fato da pessoa se dispor a ser uma autoridade. Não sei, que é evidente que o Sérgio Moro fez é uma calúnia contra o Gilmar Melo, é, Gilmar Gilmar, Mendes. Gilmar Mendes. É evidente que é uma calúnia. É evidente que é uma calúnia. Agora, um político não pode expressar esse tipo de opinião, pode ser processado por esse tipo de opinião. Aliás, crimes de opinião contra autoridades são puníveis. Eu tenho dúvidas sobre isso tudo, sinceramente, porque senão a gente fica de um jeito que as autoridades são intocáveis, os supremos serão supremos. Aliás, em geral, os ministros do Supremo se julgam Supremo. Aí fica, eu não sei em que medida isso não atrapalha a democracia. Eu acho que está havendo um certo exagero aí com relação à questão do entendimento sobre a possibilidade de as autoridades serem criticadas, xingadas até. Há um atropelo da democracia, no meu entender. Ô, coach, boa tarde para você, coach. Qual que é a tua avaliação Boa sobre tarde, isso? Diego. Tudo bom? Qual que é a tua avaliação sobre isso tudo, hein? Quer dizer, Viu, Diego? o ministro... Pede para aumentar um pouco. Pede para Ah, aumentar um pouco teu áudio, que está sumindo tua voz. Não tá ouvi bom. direito. A gente vai tentar restabelecer aqui o meu áudio para você. Enquanto isso, te pergunto, coach, o que você acha disso que o Thales levantou, né? Sobre essa... uma espécie de seres intocáveis, né? Que não podem ser xingados. É claro que tudo eu não sei se a legislação ela é igual para todos nesse sentido, né? Quer dizer, se eu, por exemplo, sou xingado na rua, entrar com uma ação, a pessoa se torna ré ou algo diferente acontece. Como é que você vê tudo isso, coach? Boa tarde. Olha, Diego, boa tarde, Thales. Eu vou discordar, é uma coisa rara discordar um pouco do meu amigo Thales, mas eu acho que o Moro foi irresponsável. Ele disse que foi uma brincadeira. Ele já era juiz, não era senador ainda, né? Ou tinha sido ministro, então, homem público, né? Não pode se dar esse tipo de brincadeira. E realmente é uma calúnia, Thales. Se alguém insinua que você é desonesto, que você vende matérias, que você é um jornalista vendido, você vai querer processar essa pessoa, seja ele senador, deputado, quem for, né? Eu penso assim, ele foi Mas eu longe não de... sou autoridade. Eu não sou uma É, autoridade é, pública. é certo, As é certo. autoridades públicas estão sujeitas a isso, na minha opinião. Pode ser que eu esteja errado, eu entendo você também, mas eu acho que as autoridades públicas elas têm um papel diferente, que é o papel de aceitar a crítica, aceitar. E é Mas evidente que esse negócio. aí, Uma Desculpa. crítica, né? Foi uma tá, espécie de, foi uma uma ofensa. ofensa, É exato. diferente de crítica, né? Crítica política é uma coisa. Foi, Agora, foi uma aí foi uma calúnia. ofensa pessoal, né? É, foi uma Eu- calúnia. Deixa eu falar um pouco sobre isso. O Moro tem outros problemas na justiça ainda, viu, Diego? No Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, ainda tem muita coisa rolando sobre ele lá. Você explicou aí, né? Isso aí aconteceu numa festa junina, né? Ele foi preso, entre aspas, numa cadeia de brincadeira, e aí saiu com essa, que ele ia pedir um habeas corpus para o Gilmar Mendes, comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes e sair da cadeia, né? Um jeito muito folgazão. Olha, eu me ponho no lugar dos outros. Se eu tivesse no lugar desses ministros do Supremo, eu também
teria tornado o Moro réu. Não é por gostar ou deixar de gostar dele, mas eu acho que esse tipo de coisa não é brincadeira, né? Tem vídeo, tudo. Uma coisa que eu queria explicar é que, se ele for condenado nesse caso, ele pode pegar de 6 meses a 2 anos. A Lindora Araújo, né, que pediu para que ele se tornasse réu, denunciou o Moro, ela disse que se a pena for acima de 4 anos, ele perde o mandato. Mas isso é difícil de acontecer, mas é possível. O STF, a primeira turma, pode agravar a pena por se tratar exatamente, viu, Thales, se tratar de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Isso, o fato do Gilmar ser ministro, agravaria a pena do Moro, né? Enfim, eu acho que o Moro, uma hora ia pegar ele, porque ele abusou muito. Ô, Thales, tem isso, né? Quer dizer, o Sérgio Moro, talvez esse seja um dos menores problemas dele. Tem as avaliações no Conselho Nacional de Justiça. O nosso colunista aqui, Walter Maierovitch, fala que isso foi anterior, que não sabe exatamente se o CNJ pode avaliar, mas na condução da Lava Jato ele pode sofrer punições severas, não só pela condução, mas tem toda aquela fundação também que estava sendo... Tudo isso... Tudo isso torna ainda mais problemático para mim a condenação do Moro. Primeiro, ele deixa de ser primário. Isso tudo faz com que qualquer outra condenação passe a ter um peso maior sobre ele. E segundo, o fato de ser contra o ministro do Supremo não deveria ser agravante, deveria diminuir a pena. Porque é uma autoridade, é o direito do cidadão. Eu posso reclamar, dizer que, olha, é um patife aquele ministro do Supremo, o Supremo está se vendendo aos empresários. Eu posso dizer isso. Por que não pode? Por que um cidadão não pode dizer isso das autoridades? É isso que eu me pergunto. Então, se o Moro, naquela época, era apenas um cidadão, ele estava expressando a opinião que ele tinha. A opinião é uma calúnia? É uma calúnia, eu concordo. É uma declaração caluniosa, mas eu não concordo que se condene um cidadão, e nesse caso ele era um cidadão, não era nem, e muito menos, sendo um político depois, a Lindora falar que pode perder o mandato é uma loucura. Perder o mandato por causa disso é uma loucura. Se o Supremo quiser condenar ele a 4 anos, ele perde o mandato. É uma loucura. Eu considero isso, tem que ser repensado, e acho que os ministros do Supremo não tem nada que entrar com processo por calúnia. Não tem nada que entrar com processo por calúnia. O coach, pelo jeito, tem uma opinião diferente. É um assunto que divide opiniões mesmo, né, coach? Porque e é importante que a gente se distancie, né, das emoções também, porque tem essa questão toda do Moro ser idolatrado por parcela da população ainda e odiado por uma outra parcela da população, né? Principalmente os mais adeptos ao bolsonarismo e ao PT também, ao presidente Lula principalmente, né? Ele é uma figura polêmica, né? Muito polêmica, e realmente divide as pessoas. Eu entendo o que o Thales está falando, mas eu mantenho o que eu falei, sabe? Eu acho que não se trata de uma brincadeira, de uma coisa fortuita, uma crítica, foi uma ofensa grave a um ministro do Supremo. Eu entendo assim. E há outros casos envolvendo o Moro, como eu falei antes, mais graves, realmente, que vão ser analisados pelo CNJ. Isso já está rolando lá há algum tempo, há bastante tempo. Tem muitas irregularidades na Lava Jato que ele vai ter que explicar, principalmente a administração de recursos, de multas, de dinheiro que foi devolvido. É uma barafunda lá, a administração do dinheiro da Lava Jato, da Força Tarefa, né? E ele vai ter que dar explicações sobre isso, que realmente aí é muito mais grave. Perfeito, coach. Eu só quero dizer o seguinte, eu acho uma ofensa grave, seria uma ofensa grave você chamar um general, por exemplo, de torturador. É uma ofensa grave. Se ele não foi. Mas como é que você vai saber se ele foi ou não foi? Tem vários generais aí
que foram torturadores e foram absolvidos na justiça. Não consta que eles podem te processar calúnia. Sim. Esse é o fato. A gente tem que tomar muito cuidado com as autoridades não poderem ser xingadas mesmo. Agora, eu quero dizer que eu acho que o Moro fez um grande desserviço ao país, fazendo essa embolada toda na Lava Jato, fez um desserviço ao país. Não estou em defesa do Moro como pessoa. Sim. Estou em defesa do Moro como cidadão e o direito dele é xingar as autoridades como cidadão. E mais ainda como político. Entendo. Separando, né, os outros fatos. Eu confesso que fiquei dividido agora. Tendo a concordar um pouco mais com o coach, mas também entendo muito do que você está falando, né? Que as pessoas públicas, elas estão mais em destaque para receberem tanto elogios como críticas, porventura ofensas. E se elas se sentirem ofendidas, também podem acionar a justiça, né? Faz parte do rito, né?